Vamos lá, então. Próxima rodada vai começar respondendo o Jones, mais uma vez, né? Ou mais uma vez, não. Desta vez o Jones começa respondendo e o Breno termina. O tema, Jones e Breno, é correlação de forças. A correlação de forças é o determinante crucial para o comportamento do governo Lula e das forças de esquerda. Desculpa, é uma pergunta, né? A correlação de forças é o determinante crucial para o comportamento do governo Lula e das forças que o apoiam? Esta é a pergunta, só esclarecendo que as perguntas foram todas combinadas também entre nós, né? Para todo mundo saber como é que ia ser, quais seriam as condições de jogo no campo. Então, Jones, 5 minutos para responder esta questão. Vamos lá, gente. A correlação de forças, ou relações de forças, é um conceito clássico do marxismo fundamental para analisar a disposição na cena política de força entre as classes, frações de classes, grupos sociais e por aí vai. No Brasil, isso foi vulgarizado ao ponto de considerar a correlação de forças só um dado da composição congressual. E aí eu sempre lembro do meu canal que se a gente olha só para a composição congressual, a gente não entenderia várias coisas. Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, a gente conseguiu arrancar o novo Fundeb. Durante o governo Bolsonaro, a gente conseguiu o auxílio emergencial de R$600. Durante o governo Bolsonaro, a gente conseguiu impedir a privatização de unidade básica de saúde com apoio do BNDES, que foi derrotado no governo Bolsonaro e o governo Lula 3 está fazendo agora. Durante o governo Bolsonaro, a gente conseguiu aprovar o piso da enfermagem. Então, assim, só para citar 4 conquistas que foram feitas derrotando o governo Bolsonaro, mesmo com um Congresso de maioria conservadora. Né? Então, não é só o Congresso. Então, claro que a composição do Congresso é um problema. O cara está cada vez mais fisiológico, corrupto, cada vez mais de extrema-direita do Congresso é um problema. A apropriação do Congresso pelo orçamento público, que passa da casa dos 50 bilhões, segue sendo um problema. Mas nesses 2 anos e meio de governo Lula, a gente teve várias oportunidades de interferir e mudar na correlação de forças que o governo não quis por causa do seu próprio compromisso neoliberal. Cito 2 das mais recentes. Quando aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, aquilo foi uma oportunidade fundamental para o governo colocar em questão a austeridade e a dominância desses discursos neoliberais fiscalistas. O governo Lula em nenhum momento convocou as cadeias de rádio e TV e fez um pronunciamento nacional, deu uma linha nacional de enfrentamento àquilo. Na época, inclusive, o deputado Lindenberg Farias, que antes de ser líder do governo estava à esquerda, o deputado Lindenberg Farias apresentou um projeto de lei para retirar do novo teto de gastos os gastos do Estado com prevenção a tragédias climáticas e recuperação de áreas atingidas. O que é uma tática, inclusive, bem inteligente, aproveitar momentos da conjuntura para você ir furando e quebrando o novo teto de gastos. O governo Lula simplesmente não apoiou e nem a maioria da bancada do PT, Breno. Foi o projeto Lindenberg Faria, simplesmente morreu nas calendas gregas. Na mesma época, a deputada Fernanda Melchiona apresentou um projeto de lei, o regime de recuperação socioambiental, que convertia a dívida pública do Rio Grande do Sul com a União em investimentos sociais controlados pelo Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Fazenda e parava as privatizações no Rio Grande do Sul. O governo Lula ignorou o projeto e suspendeu apenas o pagamento de juros e do montante da dívida até 2026, 2027, se não me falha a memória, em que o governo poderia ter colocado em questão todas as dívidas dos entes subnacionais, estados e cidades e fazer um grande pacto nacional, inclusive que em troca do perdão de dívidas, ele ia colocar sua agenda política em andamento. O governo não quis fazer isso. Ainda, no passado, a gente teve mais de 150 mil focos de incêndio, mais de 150 mil focos de incêndio. À época, a deputada Sâmia Bonfim apresentou projeto de lei defendendo que era fundamental retirar também do novo teto de gastos os gastos ambientais. Mais um, enquanto estava aquela comoção nacional, cidades cobertas por fumaça e por aí vai. Vamos lá, vamos fazer um debate sobre tirar os gastos sociais do novo teto de gastos? O governo também não quis. O caso mais recente é o caso da luta pelo fim da escala 6x1. Veja, a primeira manifestação do ministro do Trabalho do governo Lula, Luiz Marinho, foi defender manter
a escala 6/1, no sentido de o negociado valer acima do legislado e, no máximo, reduzir para 5/2, né? Que é o princípio fundamental da contra-reforma trabalhista do Michel Temer. A Simone Tebet, nessa entrevista que ela defendeu, fazer um duríssimo ajuste fiscal no pós-eleição, ela falou só reduzir a escala para 5/2, e ainda do negociado, né, valendo sobre o legislado. Veja, o governo simplesmente, a pauta explode na rua e o governo não faz nada, entende? Talvez, veja, o governo está estudando há quase um ano se vai se pronunciar ou não sobre o fim da escala 6/1. Então, a sociedade brasileira, em vários momentos, ela mostra uma pulsão à esquerda, ela mostra uma pulsão popular, ela mostra um interesse cada vez mais em política redistributiva. Só que o governo, como ele tem um compromisso neoliberal, ele simplesmente não abraça, porque não quer, né? Porque ele tem outras prioridades. Enquanto estava explodindo na sociedade brasileira o debate sobre o fim da escala 6/1, estava o governo Lula comemorando fazer o maior número de PPPs da história brasileira. Inclusive, Breno, sem querer faltar a sua resposta, mas eu gostaria de verdade que você falasse sobre as PPPs patrocinadas pelo BNDES, assim, parasse de fugir do tema, por favor. Vamos lá. Agora, Breno responde com 5 minutos a pergunta se a correlação de forças é o determinante crucial para o comportamento do governo Lula e das forças que o apoiam. Breno, por favor. A correlação de forças é o fator determinante para qualquer corrente política ou governo em qualquer situação política ou histórica, porque ela é a base da realidade com a qual lidam as forças políticas. Agora, você pode ter diferentes estratégias para lidar com correlações de força desfavoráveis. A correlação de forças atual é desfavorável. Ela é desfavorável porque o governo não tem maioria no Congresso, a bancada de esquerda ela não tem número suficiente de votos até mesmo para deter o impeachment do presidente, são 140 deputados em 513, são aproximadamente 15 em 81 senadores. É uma correlação de forças institucionalmente desfavorável e é uma correlação de forças desfavorável também na sociedade. Nós vivemos uma sociedade, na sociedade brasileira hoje há um refluxo das mobilizações populares. Nós não temos uma grande onda de mobilização. Agora, a estratégia do governo em relação a isso é um outro problema. Essa estratégia conduzida pelo governo é a melhor estratégia? Eu não acho. Eu acho que a estratégia pela qual se conduz, por exemplo, o presidente colombiano Gustavo Petro, ela é uma estratégia mais eficaz, ao menos a médio e longo prazo. Qual é a estratégia de Gustavo Petro? Apostar fortemente na mobilização social, apostar fortemente na pressão de fora para dentro sobre as instituições, fazer do governo um instrumento de organização e mobilização da sociedade. Nós já fizemos isso aqui no Brasil, especialmente no período da Constituinte. Muitos dos direitos sociais que estão na nossa Constituição foram conquistados a partir de uma mobilização de fora para dentro. Eu acho que a estratégia do governo, deste ponto de vista, é uma estratégia equivocada. É uma estratégia que aposta todas as fichas na institucionalidade. É uma estratégia, portanto, errada e que está dando errado. Isso não ocorre por conta de um compromisso neoliberal do governo. Isso é o discurso do Jones. Ele joga nesta lógica de fortalecer uma oposição de esquerda ao governo Lula. Normal que ele exagere e saia do campo da ciência para fazer essas afirmações. O que há por parte do governo é uma concepção estratégica com a qual eu discordo, que não é ditada, repito, por um compromisso neoliberal. É ditada por uma forma assentada majoritariamente no PT sobre como enfrentar uma correlação de forças desfavorável, que é uma estratégia institucionalista, uma estratégia gradualista, com a qual, repito, eu não tenho acordo. Acho que é uma estratégia que precisa ser alterada. O Jones também comete equívocos factuais e a gente tem que estar sempre muito atento aos fatos. O discurso não pode substituir os fatos. O discurso substituir os fatos não tem a ver com marxismo, tem a ver com qualquer outra coisa. O governo Lula poderia ter feito mais do que fez em relação ao Rio Grande do Sul, mas os créditos utilizados para a situação do Rio Grande do Sul foram retirados do arcabouço fiscal. Não foi estabelecida uma lei
que garantisse um conjunto de outros investimentos fora do teto de gastos, mas os créditos extraordinários com o Rio Grande do Sul e os créditos extraordinários com as queimadas não foram contabilizados no arcabouço fiscal, não foram contabilizados para efeito do resultado primário, ficaram fora dessa conta. O governo... Opa! O problema de conexão é aqui? É aí, Mauro? Acho que era aí, foi aí, mas voltou. Tá bem. Esses créditos não foram incorporados ao cálculo do arcabouço fiscal. O governo Lula preferiu, ao invés de travar uma disputa no legislativo por um projeto de lei que desse sustentação a essas exclusões, ele optou por recorrer a um instrumento mais rápido e fácil e de menor alcance, é verdade, que é, a partir da decretação de uma situação de calamidade pública, excluir os gastos com o Rio Grande do Sul e com as queimadas do cálculo do resultado primário. Mas esses cálculos, esses créditos foram excluídos. Este é o fato, esses créditos foram excluídos. Por fim, Jones, eu não fujo de tema nenhum, mas nem se a gente for discutir se o Sport Recife é um time de futebol ou um clube carnavalesco. Nós temos que entender... Bom, o tempo vai se esgotar aqui, agora que eu olhei para o relógio. Então, logo em seguida, na minha próxima vez, vamos falar de privatizações, PPPs e concessões. Legal. Então, continuando no nosso tema, correlação de forças, Jones tem agora 3 minutos. Vamos lá. Vamos lá, gente. Na arquitetura institucional do novo teto de gastos, gastos não previstos no orçamento, como a tragédia do Rio Grande do Sul, é claro que são feitos por créditos extraordinários no Congresso. Inclusive, isso vinha antes do novo teto de gastos, inclusive lei de responsabilidade fiscal. Então, veja, o Breno está confundindo duas coisas. Sim, os gastos emergenciais foram feitos por crédito extraordinário, por fora do orçamento. O que, por exemplo, eu estou citando um projeto de lei de um petista, vamos, gente. O que o Lindenberg Farias propôs foi que, de maneira estrutural, permanente, os gastos com prevenção a tragédias climáticas e recuperação de áreas atingidas ficassem fora do novo teto de gastos, ou seja, criando um furo permanente no novo teto de gastos, retirando isto do novo teto de gastos, afrouxando, portanto, a austeridade e dando, inclusive, mais espaço fiscal para o governo. Quem acompanha meu canal viu que em 2024 eu falei muito do projeto do deputado Lindenberg. Apoiei, vice-Breno, que eu não tenho problema de apoiar projeto petista, não. A questão é se é bom ou se é ruim, né? Infelizmente, o governo não quis, a maioria dos petistas ficaram calados. Então, o Breno está confundindo duas coisas. Veja, Breno, eu acho uma pena, inclusive, que você também não falou sobre a questão da luta pelo fim da escala 6x1. A posição do presidente Lula foi ficar calado. A posição, inclusive, eu nem cobro muito a primeira-dama, porque eu acho que isso não cabe, mas a posição da primeira-dama, que tem um papel político e midiático, foi ficar calada. A posição do ministro do Trabalho foi ser contra a luta, né? Essa foi a primeira declaração dele, que, inclusive, foi tão criticado e teve que voltar atrás. O ministro Fernando Haddad vem dando sistemáticas entrevistas, simplesmente não falou absolutamente nada. O ministro Wellington Dias não falou absolutamente nada. E, do ponto de vista de agenda, vamos lembrar que as promessas de campanha foram simplesmente relegadas às calendas gregas. Então, por exemplo, saiu um estudo da FGV mostrando que 76% das pessoas na informalidade gostariam de ter carteira assinada, né? A maioria da classe trabalhadora apoia a função estatal de entregar saúde e educação e geração de emprego. A maioria da classe trabalhadora apoia, né, uma reforma tributária progressiva muito além do que está aí. Inclusive, o Breno falou que não é medida neoliberal, que o governo, um exemplo de uma medida não neoliberal é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Pela definição de Breno, do ponto de vista tributário, o governo menos neoliberal da história brasileira é o governo Itamar Franco, né? Porque a mudança que ele fez no imposto de renda, um imposto de renda progressivo, foi muito maior e muito mais avançado que esse aí, inclusive, taxando lucros e dividendos, coisa que no quinto governo petista nunca aconteceu. Então, veja, Breno, a conjuntura brasileira deu várias e várias oportunidades para o governo Lula pautar o debate à esquerda. Não significa que ele ia ganhar, mas ele podia acumular forças, ele podia chamar mobilização, ele podia acumular organização popular, e o governo simplesmente não aproveitou nenhuma delas. Opa, perfeito. Fechando, então, essa rodada sobre o tema da correlação de forças. Breno, 3 minutos para ti.
Jonis, eu não estou confundindo nada. Você está corrigindo uma bobagem que você falou na intervenção passada. É bem-vinda a correção. Ou seja, os créditos extraordinários do Rio Grande do Sul e das queimadas não foram incluídos no cálculo do arcabouço fiscal. O governo apostou por esta via para poder enfrentar a questão gaúcha, a questão das queimadas. Outras vias seriam possíveis, é verdade. Essas outras vias, eventualmente, com maior amplitude. O governo não quis apostar nesse caminho. Veja, nós temos que fazer a crítica do governo, a crítica ao governo, com base na realidade. A realidade não é um compromisso neoliberal, é uma estratégia gradualista para enfrentar o legado neoliberal. Eu não concordo com essa estratégia gradualista. Repetirei mais uma vez. Minha inclinação é por uma estratégia lá, Gustavo Petro, uma estratégia que aposte na mobilização social e na pressão de fora para dentro sobre as instituições. Mas a crítica a essa estratégia não pode nos levar a uma deformação analítica, não entender do que se trata. A reafirmação constante do Jones de que nós estamos falando sobre um compromisso neoliberal do governo, ela é uma deformação analítica, ela não tem base nos fatos. Os fatos que dizem respeito à renda dos trabalhadores, e os fatos que dizem respeito às políticas desenvolvidas pelo governo, um governo que, repito, na lógica frente amplista dessa estratégia, é um governo que abriga o confronto entre duas agendas, uma agenda social liberal e uma agenda social desenvolvimentista. Sobre o tema das privatizações, PPPs e concessões. Primeiro, são três coisas diferentes. Eu falava isso durante o governo Bolsonaro e continuarei a falar agora. Privatizações, PPPs e concessões não são a mesma coisa. O governo Lula travou as políticas de privatizações que estavam sendo conduzidas por Bolsonaro e que levariam, caso a extrema-direita continuasse no governo, que levariam, esse era o compromisso programático do bolsonarismo, levariam à privatização da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O governo Lula travou essas privatizações, e isso é um fato progressivo, que não pode ser ocultado, porque senão deforma o debate. O governo Lula, por outro lado, embora tenha travado as privatizações, o governo expandiu as PPPs, uma expansão com a qual eu também não tenho acordo, é uma expansão absolutamente despropositada, e o governo também expandiu as concessões. PPPs e concessões são muito menos graves ao patrimônio público do que as privatizações, mas são instrumentos que devem ser usados de forma muito comedida, não podem se transformar em políticas fundamentais num governo progressista. Pois bem, vamos para a última pergunta deste nosso debate. É a pergunta sobre cenário para as eleições de 2026. Vamos começar mais uma vez com o Breno. Lembrando que, ao fim do conjunto de duas respostas de cada um sobre esse tema, cenário para 2026, eu vou ler os superchats todos de uma vez só, não vai dar tempo de ficar respondendo. Aí eles fazem um comentário, cada um, sobre os superchats, e aí vamos para as considerações finais e marcamos o próximo debate na semana que vem sobre o jogo Brasil e Argentina. Comentário sobre o jogo Brasil e Argentina, terça que vem. É isso aí. Vamos lá. Eleição de 2026. Breno, você tem 5 minutos para começar essa rodada. Qual é a pergunta? Eleição de 2026. Qual o cenário para 2026, na sua visão? Olha, nós temos ainda um conjunto de variáveis não definidas, né? Então, a polarização do país, a contradição principal do país, continua a ser entre as forças populares e democráticas, representadas pelo governo Lula, com todos os seus problemas e erros, e a extrema-direita. Essa continua a ser a contradição principal do país, né? E essa contradição vai se expressar nas eleições de 2026. Ainda é uma incógnita sobre como a extrema-direita irá se apresentar.
as chances do Bolsonaro ser candidato, essas chances são mínimas. Bolsonaro está interditado por conta do Tribunal Superior Eleitoral e provavelmente será condenado nos processos sobre a trama golpista de 2022 e 2023. A extrema-direita pode optar por ter uma candidatura raiz, seria o filho do Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro, ou a Michele Bolsonaro, ou por ter uma candidatura como a do Tarcísio de Freitas, capaz de reunificar o campo conservador. É exemplo do que aconteceu nas eleições de São Paulo, quando o Ricardo Nunes representou uma frente ampla contra a esquerda. Embora ela tenha sido furada pela candidatura do Pablo Marçal, esta foi a lógica, reunificar o campo conservador contra a esquerda. Essa é a bifurcação da extrema-direita. Uma candidatura raiz, o que faria com que a direita liberal corresse em faixa própria ou mantivesse a frente ampla com a esquerda contra Bolsonaro, ou uma candidatura de composição, como a do Tarcísio de Freitas, que permitiria, eventualmente, reunificar o campo conservador e esvaziar a própria frente ampla anti-Bolsonaro constituída em 2022. Do ponto de vista da esquerda, o presidente Lula é o grande nome, é o candidato à reeleição. A candidatura do presidente Lula, mais uma vez, como ocorre desde 1989, ela vai unificar as forças democráticas e populares. Então, esse é o cenário principal que nós vamos ter. O presidente Lula enfrentará ou uma candidatura raiz do bolsonarismo, e com isso ele poderá preservar a tática da frente ampla operada em 2022, que é uma tática com a qual eu não tenho acordo, mas é a probabilidade maior se isso acontecer, ou, no caso de uma candidatura como a do Tarcísio de Freitas, o que nós vamos assistir é um estreitamento dessa frente ampla e a necessidade do governo em remodelar o seu programa e o seu discurso para poder disputar a base popular e enfrentar essa frente ampla que se armaria dentro do campo conservador. Eu quero terminar minha intervenção nesse primeiro momento sobre as eleições de 2026 com algo importante que tem a ver com o debate inicial, com a questão inicial desse debate. Quando a gente define um governo como neoliberal, tem que extrair consequências disso. Se eu extraísse esta conclusão do governo Lula de que é neoliberal, eu estaria na oposição a esse governo. Eu iria querer derrotar esse governo. No limite das minhas forças, se forças eu tivesse, eu iria querer derrubá-lo. Mas certamente eu iria ser oposição ao governo. Não é? Eu não considero neoliberal, portanto, não sou oposição a esse governo. Eu quero que o governo mude o seu rumo, mas eu não quero derrotar o governo. Isso tem uma consequência muito importante para a luta política. Vou aqui recordar que essa caracterização de que o governo é neoliberal não é nova. Essa caracterização foi feita, por exemplo, em 2016, por alguns partidos da chamada esquerda radical, entre eles pelo PCB, do qual militava o Jones Manuel à época. Exatamente porque o PCB caracterizava o governo Dilma como neoliberal, o PCB se recusou a ir nas manifestações contra o impeachment, nas primeiras manifestações contra o impeachment. Se recusou a ir. Há uma resolução do PCB falando isso, que o PCB não iria às manifestações contra o golpe porque o governo era neoliberal. Posição semelhante tiveram o PSTU e outros partidos da chamada esquerda radical. Portanto, tem consequências políticas essa definição e consequências que podem ser desastrosas, como foi a posição do PCB em 2016. Não é? Então, há que se levar sempre em conta isso. O que está em jogo no país? E está em jogo no país forças populares e democráticas representados pelo governo Lula e a extrema-direita brasileira. Perfeito. Jones, eleição de 2026, tua vez. Vamos lá, gente. Veja, antes de entrar diretamente na pergunta, evidentemente eu tenho que voltar ao tema anterior. Reparem, Breno não comenta sobre a luta pelo fim da escala 6x1 e a posição, né, desastrosa, rebaixada, anti-luta popular, tomada
basicamente todos os quadros do governo. E aí a luta pelo fim da escala 6x1 seria uma ótima oportunidade de Breno mostrar a ala desenvolvimentista do governo, preocupado com melhorar as gerações de trabalho, preocupado com fortalecer os direitos da classe trabalhadora. Breno passou ao largo. E aí, Breno, com todo respeito, admiração, carinho e amor que eu tenho por você, sua resposta sobre as PPPs não é digna de um comunista com a sua trajetória. Breno, o BNDES está promovendo o maior pacote de PPPs da história brasileira. Quem fala isso não sou eu, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Breno, o BNDES está participando da privatização de escolas, Breno, da privatização de presídios, da privatização de parques, da privatização de empresas públicas de água e esgoto. A Compesa, Breno, aqui de Pernambuco, está sendo privatizada com a modulação do projeto de privatização do BNDES, Breno. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, foi criticar o Tarcísio pela privatização, não pela privatização da Sabesp, mas por ter vendido muito barato, Breno. Sabe, isso não é um detalhe. Esse pacote de PPPs é consequência direta do novo teto de gastos. O novo teto de gastos amarra o investimento público, o gasto público, deprime o gasto público, em seguida vem um pacote de PPPs, e aí o governo fortalece uma série de instrumentos, como debêntures e debêntures incentivadas, para fazer o maior pacote de privatização de bens públicos da história brasileira via PPP, Breno. Mas não é privatização, é só uma PPP. A PPP que dura 30 anos vai ser renovada por mais 30, Breno. Sabe? No livro do Barbosa da Lima Sobrinho, Estudos Nacionalistas, ele mostra que isso aconteceu no Brasil durante todo o século XX. É concessão, é só uma concessão, é só uma parceria que durava 70 anos, 80 anos, 50 anos, né? Pô, Breno, aí tu fala, eu sou contra. E qual é a consequência, Breno? A gente vai defender o quê? A derrubada do presidente Aloysio Mercadante? A gente vai derrubar a mudança da política do BNDES? A gente vai defender o fim do PPI, que é a política de parceria de investimento que foi criada pelo Michel Temer, Breno, no contexto do golpe que o governo Lula fortaleceu como nunca. Tarcísio de Freitas está privatizando escola em São Paulo com apoio do BNDES, Breno. É só isso que tu tem a dizer? A base de trabalhadores e trabalhadoras da saúde e da educação está sendo enfraquecida, porque ao invés de concurso público, está sendo feito via PPPs que usam regime de trabalho seletista ou de contrato, acabando, por exemplo, com a administração pública direta na educação infantil, nas creches de todo o Brasil, Breno. Sabe? É muito difícil. É muito difícil ver alguém que lutou. Eu tenho certeza que você estava na rua lutando pelo SUS, por exemplo, você vê o governo Lula estimulando a privatização de unidade básica de saúde, Breno. A gente derrotou isso do governo Bolsonaro. Depois abra um Google e coloque assim, ó, Bolsonaro suspende decreto que privatiza o SUS. Bolsonaro tentou fazer privatização de várias UBSs, sabe? Foi derrotado, o governo Lula está fazendo, Breno. Então, vamos, por favor, Breno, assim, sabe? Colocar mais energia nessa crítica, é um tema tão estratégico e fundamental. Dito isto, e aí tem muita coisa para falar sobre o tema, mas, enfim, era indispensável, né, fazer esse debate. Acho que 2026 a gente tem uma série de tarefas. Acho que a primeira tarefa, considerando que é uma eleição em 2 turnos, é garantir que a gente tenha a capacidade de puxar o debate à esquerda no âmbito da sociedade, para não deixar a polarização entre uma extrema-direita fascistoide e o neoliberalismo progressista. Porque, em última instância, nenhum dos dois vai tocar nos temas fundamentais. E se tocar, um campo é só na retórica. Por exemplo, não vai tocar um tema da retomada das refinarias privatizadas da Petrobras, que já está saindo de cena, já está sendo esquecido. Não vai tocar no enfrentamento contra a reforma trabalhista. Não vai tocar no enfrentamento contra a reforma da Previdência. Não vai tocar na derrubada do novo ensino médio. Não vai tocar em temas fundamentais já esquecidos pelo governo petista, como a reforma agrária, como a reforma urbana, como a política externa que não seja caudatária do Departamento de Estado dos Estados Unidos e do Partido Democrata. Então, a gente tem uma série de desafios e a gente precisa construir, no primeiro turno, uma agenda política de esquerda radical que, essa sim, consegue oferecer uma crítica radical à extrema-direita. Porque, veja, quem fala de fascismo precisa falar de neoliberalismo, porque é o regime de acumulação neoliberal que deu a base para o crescimento do neofascismo no mundo inteiro. Então, é claro que eu preciso desdobrar ainda mais essa resposta, né? Mas, para mim, o fundamental é a gente colocar uma agenda de esquerda radical nesse debate que consiga puxar a sociedade para um debate à esquerda e não deixe uma polarização entre fascismo e neoliberalismo progressista.
Então, vamos agora, ainda no tema cenário 2026, 3 minutos para Breno Altman. Olha, eu considero que as possibilidades de uma candidatura à esquerda do presidente Lula, as possibilidades são irrisórias. Ou seja, é uma candidatura que não vai ter qualquer repercussão no cenário eleitoral, porque o cenário do Brasil não tem os elementos necessários para surgir uma alternativa à esquerda do governo Lula e à esquerda do PT. Isso é tentado há 30 anos. É um caso de sucesso, de fracasso de público e crítica há 30 anos. E tem uma explicação histórica e política para isso. Tem uma explicação histórica e política para isso. Né? O Partido dos Trabalhadores ele continua a ser a grande referência das classes populares. Ele consolidou uma referência que é semelhante, por exemplo, à do Partido Trabalhista Britânico. Nenhuma força externa ao Partido Trabalhista Britânico, à esquerda do Partido Trabalhista Britânico, jamais teve qualquer relevância no cenário político do Reino Unido. As forças de esquerda mais consequentes e que buscam construir alternativas de poder no Reino Unido atuaram por dentro do Partido Trabalhista. Né? O caso mais recente, que acabou fracassando, mas o caso mais recente foi do Jeremy Corbyn, que chegou a ser eleito líder do Partido Trabalhista Britânico. Jeremy Corbyn é um anti-imperialista, um anticapitalista, representa a esquerda do Partido Trabalhista. Então, eu não acredito que tenha, nesse momento, qualquer relevância no debate público o surgimento de uma candidatura do que o Jones chama de esquerda radical. Acho que é legítimo ter uma candidatura. É normal que esses grupos que constituem a chamada esquerda radical queiram espaço na vida política do país. O discurso do Jones nesse debate mostra o esforço dele, ele sua em campo para fazer com que essas forças sejam regimentadas. Ele tem que radicalizar o discurso, sair da realidade, evitar os fatos, para poder tentar construir esse campo. É legítimo, mas ele não tem relevância na vida política do país. Não na atual quadra histórica. Eu continuo absolutamente convencido de que, com todos os problemas, com todos os erros, com todas as contradições, mesmo no âmbito de uma disputa de agendas como é o atual governo Lula, o único caminho viável de acumulação de força para a esquerda e para os revolucionários é a construção de uma candidatura ao redor do presidente Lula. Não há uma outra alternativa, não é só, Jones, para derrotar a extrema-direita, não há uma outra alternativa para preservar identidade de massas para a esquerda brasileira, ao menos não no atual ciclo histórico. Legal. Jones, então você fecha agora com mais 3 minutos o debate da quarta pergunta sobre o cenário para 2026. Vamos lá, perfeitamente. Neste momento, congelando a cena, do ponto de vista de densidade eleitoral, não tem. Vai saber daqui para 2026, né? Tem muita água para correr por debaixo da ponte. A despeito do cenário eleitoral de momento, é tarefa de todo comunista construir uma alternativa política para a classe trabalhadora pautando a Revolução Brasileira. Isso não significa deixar de, inclusive, a eleição no Brasil, é sempre bom lembrar, um modelo de 2 turnos, deixar se preocupar e tentar impor uma derrota tática à extrema-direita no segundo turno, se necessário. Fato concreto é que a gente não pode menosprezar a necessidade já agora de construir no campo de esquerda radical que consiga pautar a classe trabalhadora por um programa político à esquerda que represente os interesses da classe trabalhadora. Caso contrário, a gente vai ser refém do neoliberalismo petista eternamente. E esse neoliberalismo petista, ele entra cada vez mais em contradições. Perceba o seguinte, o debate está já acabando. O Breno não conseguiu mostrar quais são as forças desenvolvimentistas no governo. Ponto 1. Ponto 2. Breno esqueceu de falar do fim da escala 6x1. Ele está correndo do tema. Ponto 3. Breno
simplesmente não voltou ao debate sobre as PPPs e vocês viram a resposta que Breno deu. Assim, e eu tenho certeza, Breno, que você consegue fazer muito melhor. Ponto 4, eu citei várias promessas de campanha que foram simplesmente abandonadas pelo governo Lula, promessas de campanha, inclusive, estratégicas para a classe trabalhadora, como a retomada das refinarias privatizadas da Petrobras, que seria um ótimo indício, inclusive, de uma política desenvolvimentista. Breno simplesmente não toca no tema. Então, veja, é claro que o governo Lula não é um governo fascista. Claro que o Lula é um democrata burguês. É claro que o Lula não é um imbecil genocida como o Bolsonaro. Isso está fora de questão. Ninguém nunca fez essa comparação. A questão é, nos marcos de economia política, nos marcos de projeto de país, pensando nos interesses estruturais da classe trabalhadora, o Lula e o PT não dão alternativas para a classe trabalhadora. Prova disso é que, tendencialmente, a gente vai terminar mais um governo Lula, em que vai ter mais de 70 milhões de brasileiros endividados, em que vai ter 40% da força de trabalho na informalidade, em que nenhum problema estrutural do Brasil vai ser enfrentado. Veja, o quinto governo petista, o Brasil continua um país com analfabetismo. Sabe? O quinto governo petista, o Brasil continua pagando sistematicamente uma das maiores taxas de juros do mundo. Os serviços bancários brasileiros continuam sistematicamente um dos mais caros do mundo. Os serviços públicos privatizados na era FHC seguem privatizados. Né? Nenhum problema estrutural do Brasil no quinto governo petista foi tocado de frente. Né? Então, veja, a gente não pode ficar refém dessa agenda. A gente precisa construir uma alternativa. E é curioso, o PT surge, Breno, construindo alternativa. O PT surge batendo violentamente nos comunistas e nos trabalhistas, não tinha nem voto no começo dos anos 80 e foi se afirmando como alternativa. Eu defendo que a gente siga o caminho do PT, mas sem o anticomunismo que o PT tinha quando nasceu, né? Que ali não dá para repetir, não.